Dando continuidade, a gente avança então na seção 9.8, onde a gente vai tratar então o momento e a energia cinética em colisões, tá certo? Então, usando a conservação do momento linear, a gente vai agora estudar as colisões que envolvem um sistema como um todo, tá certo? Supondo um sistema fechado, como de praxe, e também isolado de forças externas. Obviamente que a gente quer um sistema fechado para que não entre partículas, né, no sistema, de forma a manter o momento constante e, para o mesmo motivo, né, para fazer uso da conservação do momento linear, a gente considera o sistema isolado de forças externas. Como a gente vai ver, a conservação do momento linear é de suma importância, pois ele vai nos permitir, então, determinar o resultado de uma colisão sem a gente precisar se atentar aos detalhes dessa colisão. Por exemplo, extensão de danos e etc. O momento, em algumas situações, é de fato mais relevante até do que a conservação da energia cinética, porque ele se conserva mesmo quando a energia não se conserva, certo? Para o momento se conservar, ele precisa somente que as forças resultantes sejam externas, né, sejam igual a zero. Ou seja, se tiver ruído, se tiver calor produzindo, o momento ainda assim ele vai se conservar, certo? Não está relacionado com uma conservação de energia. É uma outra grandeza, agora vetorial, que se conserva. Bom, outro aspecto que a gente também está interessado, que também vai fazer uso aí, vai ser importante na análise das colisões, é a energia cinética total do sistema, tá certo? Então a gente vai dividir as colisões em duas categorias. E essas categorias vocês precisam saber explicar com o pé nas costas, velho. Então, a primeira categoria de colisão que a gente estuda é a denominada colisão elástica. E a segunda é a denominada colisão inelástica. Essa definição aqui, essas duas categorias, basicamente estão relacionadas com a conservação da energia cinética, tá certo? Nas colisões elásticas, a energia cinética ela se conserva. Que energia cinética? A energia cinética total, certo? Já na colisão inelástica, parte da energia aqui é dissipada, tá certo? Como energia térmica, sonora, por exemplo, tá certo? Então, no caso de colisão inelástica, a energia total, então, a cinética total. Desculpa, pode repetir? Exatamente, soma de todas as energias cinéticas, ela se conserva no caso da colisão elástica, e a soma de todas as energias cinéticas não se conserva no caso das colisões inelásticas. Então, isso é fundamental vocês terem em mente. Obviamente que a colisão elástica, né, é um caso ideal, né? Você não tem na natureza uma colisão que não produz, por exemplo, ruído, né? A não ser que seja no vácuo, né? Se estiver no espaço e tudo mais. Ou mesmo que não esquente o objeto. Mas em muitas situações você pode aproximar a sua colisão a uma colisão elástica, tá certo? Mas
categoricamente, a colisão elástica é uma idealização aí, de uma colisão aí, onde você tem essa conservação da energia cinética. Bom, como eu disse, né, em alguns casos a gente pode então considerar uma colisão como sendo aproximadamente elástica, tá certo? Então você vem aqui e define essa aproximadamente elástica, tá certo? Um exemplo disso, eu não sei se vocês já viram, mas tem umas bolas de borracha, assim. Antigamente a Estrela tinha uma bola de borracha maciça, era bem legal. Chegava na sala do somente com aquela estalete, jogava a bola assim, o negócio pingava, velho, que nem ficava 5 minutos pingando para tudo que é lado, destruindo a sala inteira. Aquela bolinha lá... Hã? Isso, tem as de R$1 também da China, né? Isso. Mas a Estrela também foi oportunista, ela fez uma, era maciça maior, zona preta, grandona assim, ó. Aqui o meu é da década de 90, ela é um pouco diferente. Mas exatamente, aquela lá, se você pegar aquelas bolinhas lá e você arremessar, por exemplo, soltar essa bolinha, ela vai descer aqui, ó. Obviamente que ela vai perder, mas ela vai subir aqui, ó, quase na altura que ela tinha inicialmente, tá certo? Então você tinha uma altura aqui inicial aqui. Aquela bolinha lá, ela tinha esse poder aí, tá certo? Então, praticamente era uma colisão elástica. Se fosse elástica, tá certo? O HF seria exatamente igual a HI. Se a colisão for elástica. Mas não era exatamente o que acontece, né? Porque ela não ficava pingando lá de eterno, né? Ela pingava um tempo e depois ela pausava, porque a cada kick ela ia diminuindo a altura, diminuindo, até chegar na situação ali de repouso absoluto. Mas, de certa maneira, né, no primeiro quicar ali da bolinha, você pode aproximar isso por uma colisão que é dita, então, aproximadamente elástica. Outro caso particularmente importante no estudo das colisões é a colisão, então, perfeitamente inelástica. Então você tem uma colisão que é aproximadamente elástica e você tem uma que é dita, então, perfeitamente inelástica, tá certo? Nesse caso, os corpos, após a colisão, eles permanecem juntos, tá certo? De forma que a perda da energia cinética, nesse caso aqui, é máxima, tá certo? A perda máxima da energia cinética. Então, basicamente, aqui o que você tem é um objeto. Imagine que esse cara está parado aqui. Você tem um outro que está em movimento, com uma certa velocidade v. O que você enxerga, então, depois, é que os dois, então, começam a se movimentar juntos, com uma certa velocidade agora, v', certo? Esse tipo de colisão é o que é chamado de colisão perfeitamente inelástico. Esse aqui já é mais fácil de você ver na natureza, né? Basta você arremessar, por exemplo, uma bola grudenta assim num taco de beisebol lá, para que você bate isso, né? Você vê que ela fica grudada no taco. Então isso é um típico colisão inelástica, né? Aquelas bolas de cera que uma se choca com a outra, elas viram uma só. Isso é típico colisão inelástica. Se você pegar e dar um tiro num bloco de madeira também, e esse bloco começar a se movimentar, o bloco se movimenta junto com a bala de revólver, também é um típico de colisão inelástica. Então isso é mais comum de ver na natureza, enquanto que a colisão elástica é inexistente na natureza, porém você tem a colisão aproximadamente elástica, que também você pode fazer uso aí dos estudos aqui que a gente vai elaborar.